Os caras diziam que iam me matar, que sabiam onde meus filhos moravam e não sei o que lá. E eu falei um monte de besteira, escrevi umas atrocidades. Durou uns 3 minutos, né? Mas foi o suficiente para que eu perdesse o emprego, né? Como eu já era nascido, acho que é obrigado a dizer, né? Seleção brasileira de 1970. Eu tinha 6 anos, mas enfim... Ganhou o tricampeonato com vitórias em todos os jogos. Tinha o Pelé, tinha o Tostão, tinha o Rivelino, enfim, encantou o mundo. Se encantou o mundo, quem sou eu para dizer que não, né? Então vamos lá, Brasil de 1970, eu ficaria também com o Internacional de meados dos anos 70, o time que foi bicampeão em 75 e 76, era de fato uma equipe encantadora. Falcão, Batista, Manga, Valdomiro, era um timaço, depois eu vou falar da Portuguesa de 1952 e de 1955, bicampeã do Rio-São Paulo. Ah, mas você nem era nascido e não viu, não importa, meu pai viu, me contou e eu acredito no meu pai. Então, a lusa de Muca, Nenê Noronha, Djalma Santos, Brandãozinho e Ceci, Julinho, Renato, Nininho, Pinga e Simão. E aí 2 times um pouquinho mais recentes, o Barcelona, do Guardiola, claro, e que não era nada mais, nada menos do que um clone, do que uma imitação barata da Barcelusa, que veio depois, mas era muito melhor, a Portuguesa campeã da Série B de 2011. Essa sim, para mim, o maior time que eu já vi. Olha, acho que nunca houve um time mais superestimado do que a seleção brasileira de 2006, que foi para a Copa da Alemanha com aquela história de superastros, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Kaká, não sei o que, Roberto Carlos, Carlos Alberto Parreira, aquele empáfia, porque não sei o que, e no fim foi um vexame desgraçado, não jogaram nada, foi realmente uma enorme decepção. E eu acho que essa decepção pode ser atribuída, sobretudo, ao fato de ser um time superestimado, inclusive e principalmente pela imprensa brasileira, com muito orgulho, com muito amor, né? E jogador superestimado, para mim, o Kaká. Cara, eu nunca achei nada demais, juro, nada demais do Kaká. Inclusive ganhou o prêmio de melhor do mundo, isso, aquilo. Mas, sinceramente, se alguém vai escalar uma seleção de todos os tempos, do Brasil, do Milan, do São Paulo, né? O Kaká não entra em nenhuma. Então, para mim, o Kaká é um jogador muito superestimado. Um time que ninguém lembra dele e dá a devida importância a essa equipe desse ano específico, que para mim é o Guarani de 1978. E por que isso? Porque foi o primeiro time do interior a ganhar o Campeonato Brasileiro. Neneca, Mauro Gomes, Edson e Miranda, Zé Carlos, Renato e Zenon, Capitão, Careca e Bozó. Técnico era o Carlos Alberto Silva. Eu lembro muito bem desse time porque eu morava em Campinas em 78, eu tinha mudado para Campinas. Então eu vi um monte de jogo do Guarani lá no Brinco de Ouro da Princesa, que era um estádio ainda menorzinho, mais acanhado, não tinha aquele tobogã enorme. E eu vi cada jogo do Guarani que, putz, mas quando a gente fala dos maiores campeões brasileiros, a gente não lembra do Guarani, ninguém lembra do Guarani. Então eu vou fazer essa homenagem ao bravo bugre campineiro. E jogador subestimado, eu tenderia a falar do Garrincha, pelo fato de ter sido contemporâneo do Pelé, pelo fato de ter vivido basicamente à sombra do talento muito acima da média do Pelé. Mas para ficar com alguém um pouco mais contemporâneo, porque eu não vi o Garrincha jogar, eu ficaria com o Neto. O Neto, o craque Neto. O craque Neto deveria ter ido para a Copa do Mundo de 1990, eu acho, sabe? É um jogador que tinha um talento excepcional, uma personalidade hiper interessante, e acabou que ele não explodiu na carreira como poderia, talvez, pelo grande talento que tinha. Muito fácil. Semifinal do Campeonato Paulista de 1998, Portuguesa e Corinthians, segundo jogo da semifinal, que eu não estava no Brasil, portanto eu não vi no estádio, foi o jogo que o Castrilli
operou a Portuguesa, uma roubalheira desenfreada, um negócio escandaloso, né? E me irritou tanto que quando eu tava lá na Itália, né, no telefone, que eu trabalhava na Rádio Jovem Pan, falando com o pessoal da técnica lá, pedindo para eles me colocarem à escuta para eu saber o que estava acontecendo no jogo, eu já tinha acabado de trabalhar, mandaram as minhas matérias e tudo, eles falaram assim, melhor você nem ouvir. Aí me colocaram e tinha acabado, o Castrilli tinha acabado de marcar aquele pênalti absurdo no final do jogo que acabou classificando o Corinthians para a final do Campeonato Paulista. E naquela noite mesmo, na Rádio Jovem Pan, onde eu trabalhava, o Milton Neves me colocou no ar, era de madrugada lá na Itália. Ele estava entrevistando o presidente da Federação Paulista, Eduardo José Fará. E aí eu entrei na entrevista. E era de madrugada na Itália. Eu gritava com o presidente da Federação Paulista, que eu acordei o hotel inteiro. Eu falava, por que isso não proíbe no regulamento a Portuguesa de ser campeã? É um absurdo e tudo mais. Olha, nunca me irritei, não foi o jogo que me deixou mais triste, não, né? Mais irritado esse aí. Isso porque eu ainda não tinha visto o lance. A hora que eu vi, então, a irritação triplicou. Chorei pra valer na vida por causa de futebol em 3 jogos. Primeiro, o jogo do Brasil contra a Itália em 1982, a chamada tragédia do Sarriá. Ali a gente, eu tinha 17 para 18 anos, a gente ali da nossa geração ficou muito, muito triste, muito chateado com a derrota de um time que, poxa, era um time muito nosso, né? Todo mundo jogava no Brasil, todo mundo jogava nos times da gente. Meu não, né? Não tinha ninguém da Portuguesa lá. Mas, pô, tinha jogador do São Paulo, do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético, do Corinthians, de todos os times importantes do Brasil e tudo. E foi muito triste a maneira como aquilo aconteceu, principalmente porque a seleção vinha jogando muito bem, vinha encantando e tal, e acabou sendo derrotado daquela forma quase inacreditável. E aí, mais 2 jogos, aí são 2 jogos da Portuguesa também. Portuguesa e Vasco, oitavas de final do Campeonato Brasileiro de 1984, no Pacaembu. A Portuguesa perdeu de 5-2 do Vasco. Foi o jogo em que eu estive no estádio com o maior número de torcedores da Portuguesa que eu vi na vida, e acho que não vou ver de novo, porque tinha quase 50 mil torcedores no Pacaembu. Público oficial 48 mil e pouco, mas acho que deu 54 mil. A torcida da Portuguesa lotou o Pacaembu, foi uma das coisas mais lindas que eu vi na vida, e acabou perdendo de 5-2. No jogo de volta perdeu de 4-3 no Maracanã e acabou não se classificando. Eu chorei muito naquele dia, eu chorava no alambrado. Assim. E em 1996, a final do Campeonato Brasileiro, lá no Olímpico, eu tava lá também, e eu chorei quando o jogo tava empatado, quando tava 1-0 ainda, e o título era da Portuguesa, já. Mas eu não sei porque me deu um troço quando tinha, sei lá, 25, 30 minutos do segundo tempo, e eu comecei a chorar porque eu falei assim, puta, não vai dar. A pressão do Grêmio já não era tão grande, mas eu não sei porque alguma coisa me dizia que não ia dar. E eu também não sei se eu chorei porque parecia que ia dar, sei lá, chorei naquela hora, e chorei mais ainda depois que o Ailton fez o segundo gol dando o título ao Grêmio. Eu vou chorar de novo. Eu nunca tive pessoalmente discussão pesada com ninguém, mas em rede social sim, e há uma discussão que é um clássico da minha carreira, se é que a gente pode dizer assim, que foi em 2013, setembro de 2013, num sábado à noite, quando a Portuguesa jogava com o Grêmio, na arena do Grêmio, tava perdendo 2-0, empatou o jogo, e no finalzinho o juiz deu um pênalti absurdamente escandaloso pro Grêmio, no Kleber Gladiador. E aí eu comecei a bater boca com torcedores do Grêmio pelo Twitter. Imagina só um negócio desse. Os caras diziam que iam me matar, que sabiam onde meus filhos moravam e não sei o que lá. E eu falei um monte de besteira, escrevi umas atrocidades. Durou uns 3 minutos, né? Mas foi o suficiente para que eu perdesse o emprego, né? No dia seguinte, a ESPN acabou me mandando embora, porque eu bati boca, e o presidente do Grêmio mandou uma carta para a ESPN, tá indignado, não sei o que e tal. São 2 comentários ligados à Fórmula 1. O primeiro é: a Fórmula 1 antigamente era muito mais difícil, porque os caras trocavam de marcha, não sei o que, agora é tudo fácil, o carro anda sozinho. Nossa, não existe uma merda maior do que essa, né? O carro anda sozinho. Fórmula 1 hoje, os carros são dificílimos de guiar, só não tem a marcha para tocar na mão, que o cara troca aqui. Bela rouba, né? Aliás, isso é assim desde 1989, ou seja, o Senna, por exemplo, que as pessoas colocam como o exemplo do super-homem que dirigia um carro, que era um cavalo chucro,
3, 4 últimos anos dele de Fórmula 1, também não trocava marcha na alavanca. Então, isso é uma grande bobagem. Os carros de Fórmula 1 são muito difíceis de guiar. Aliás, eu diria que hoje são mais difíceis, inclusive, porque como eles têm um grau de pressão aerodinâmica, um nível altíssimo, os pilotos fazem as corridas inteiras, né, do primeiro segundo ao último, num limite, como diz o meu amigo Galvão Bueno, num limite extremo. Então isso é uma conversa fiada. E o outro argumento, ou outro comentário que as pessoas fazem, muitas vezes mas a Fórmula 1 perdeu a graça quando o Senna morreu, porque sem o Senna... Como assim perdeu a graça? Você gostava de ver o quê? Você gostava de ver um brasileiro ganhar, é isso? Você não gostava de Fórmula 1? Isso é muito irritante, porque mostra que as pessoas, na verdade, realmente não gostavam do esporte em si, gostavam de ouvir o diabo da musiquinha da TV Globo nas manhãs de domingo, e nem era sempre nas manhãs de domingo, tinha corrida à tarde, tinha corrida de madrugada. A Fórmula 1 tem feito e fez, né, desde 94, quando o Senna morreu, campeonatos excepcionais, maravilhosos, surgiram grandes nomes, surgiu o Alonso, surgiu o Vettel, surgiu o Schumacher, surgiu o Hamilton, os brasileiros também, que fizeram bonito, o Rubinho e o Massa, sobretudo. Como é que alguém pode dizer que a Fórmula 1 acabou porque o Senna morreu? Isso é um troço que me irrita profundamente. Tá de pegar pessoas e esgoelar. O Sócrates. E vou dizer uma coisa, eu cheguei a sentar com o Sócrates para tomar umas, pouquíssimos meses antes de ele morrer. E foi uma noite maravilhosa, só que ele já estava meio tomado, eu também já estava meio tomado, então eu não sei se o papo fluiu muito não. Mas o Sócrates para mim sempre foi o jogador brasileiro mais importante de todos os tempos. Não é o melhor, entendam o que eu estou dizendo, mais importante pelas posições que assumia, pela militância, pela inteligência, pelo engajamento em causas importantes. Olha, o Sócrates foi um cara excepcional, um cara muito diferente. O dia da final do Campeonato Paulista de 1973, no Morumbi, Portuguesa e Santos. Eu morava no Rio de Janeiro nessa época. E eu tenho muita vontade, gostaria muito de ter estado no Morumbi. Tudo bem, eu era pequenininho, 9 anos de idade, mas para ver de perto um estádio, como diz a lenda, dividido. 100 mil pessoas no estádio, 115 mil pessoas, e dividido, metade torcendo para a Portuguesa. Deve ter sido um momento inesquecível. Eu gostaria de ter estado no Morumbi em 1973. Para ser muito honesto e franco, eu não me interesso muito por aquilo que os jogadores de futebol falam hoje. Essa cultura da entrevista coletiva, ela impede inclusive que a gente conheça os jogadores profundamente, melhor, a ponto de você ter curiosidade e interesse de conversar com algum em especial. Mas para não ficar sem resposta, eu perguntaria a qualquer jogador o seguinte: escuta, vocês realmente prestam atenção nas baboseiras que os técnicos falam? Ou futebol, para você, jogador de futebol, sendo sincerão, é meio que joga a bola lá e vamos ver o que vai acontecer? Você pega a molecada hoje que acompanha a Fórmula 1, e eu vou voltar a falar de Fórmula 1, discutir sobre Ayrton Senna, né? Porque se criou uma imagem que vem dos seus pais, dos seus avós, sei lá de quem, de um sujeito infalível, de um herói nacional, não sei o quê. Primeiro, esses caras não viram correr. Segundo, herói de nada, herói é bombeiro, professor, sabe? E gente que vive com salário mínimo. Isso é herói. O Senna não era infalível, o Senna cometia erros também, sabe? Ele fazia suas cagadas e era um grande piloto, foi tricampeão do mundo. Ninguém é tricampeão do mundo se não for um puta piloto. Mas essa discussão, sem ter visto o cara correr e usando como argumento para defender a ideia de que o Senna foi o maior de todos os tempos, usando como argumento, o Schumacher correu contra ninguém, o Hamilton corre contra ninguém, nada me irrita mais do que isso. Porque as pessoas precisam estudar, ler um pouquinho e saber que o Senna também correu contra ninguém. Não, mas como assim? Ele correu contra o Prost, contra o Mansell, contra o Piquet. Piquet já em fim de carreira. Com o Mansell, foi um ano que o Mansell estava lá nos cascos e ganhou o campeonato. Com o Prost, ele ganha o campeonato em 88, mas com menos pontos, perde em 89 e ganha em 90 batendo o carro no Prost. Então o que eu quero dizer é o seguinte: todos esses campeões
tiveram nas mãos os melhores carros. É assim, a Fórmula 1 é assim, essa é a história da Fórmula 1. Então dizer que o Schumacher correu contra ninguém, você tem de dizer que o Senna correu contra ninguém também. Ou o Hamilton, o Hamilton corre sozinho. Mentira, mentira. O Hamilton disputa com o Alonso, com o Vettel, com o Verstappen. O Schumacher disputou com o Hakkinen, com o próprio Senna, com o próprio Prost. Então essas discussões com os mais jovens sobre Ayrton Senna me irritam também bastante pela falta de conhecimento. Eu vou citar 3 goleiros que jogaram na Portuguesa: Dida, Rodolfo Rodrigues, Everton, não é o Everton do Palmeiras, não, que também jogou na Portuguesa. É o Everton, contratado em 1979 e que era demais. E os 2 estrangeiros que eu vou colocar nessa lista, o Neuer e o Buffon, são mais recentes, né? E são realmente goleiros, olha, espetaculares. Teria no meu time. E não adianta reclamar, eu vou falar de uns caras que jogaram na Lusa. Luiz Pereira, Daniel Gonzalez, putz, foi o maior quarto zagueiro que eu vi na vida. Daniel Gonzalez, uruguaio, que a Portuguesa contratou para ser médio volante, aí ele recuou para quarto zagueiro e depois ele foi pro Vasco, foi pro Corinthians, foi pro Vasco, acabou morrendo num acidente de carro na Barra da Tijuca. Vou usar 2 italianos aí nessa lista, Maldini e Baresi, eu acho que eles devem estar em muitas listas de muita gente. Vale um lateral esquerdo? Acho que vale, né? Eu gostava muito do Roberto Carlos. Gostava muito do Roberto Carlos. Eu sei que talvez para colocar numa lista dessa, talvez se fosse o caso de colocar o Carlos Alberto, lateral direito e tal, mas o Carlos Alberto é muito de mais antigamente e tal, para ficar com um cara mais contemporâneo, que a gente viu jogar mais recentemente, o Roberto Carlos. Então são esses os meus 5 defensores. Embora o Roberto Carlos atacasse bastante também. Primeiro melhor de todos, disparado, Enéas. Enéas, Pantera Negra, campeão paulista pela Lusa em 1973, ficou na Portuguesa até 1980, foi vendido para o Bolonha, depois voltou, teve uma passagem aí pelo Palmeiras e foi passando por vários times pequenos, morreu em acidente de carro também. Segundo o Zico, eu brinco muito, os cariocas e flamenguistas ficam muito bravos que o Zico, na verdade, fez o nome dele fazendo um bom sucesso no Olaria, no São Cristóvão, mas é exagero. O Zico era um senhor meia. Falcão, vi poucos jogadores tão elegantes, né? Na vida, no auge lá no Internacional, depois na Roma. Os outros 2, Zidane, ganhou a Copa do Mundo de 98 praticamente sozinho naquela final. E Maradona, né, gente? Que dispensa maiores comentários, como diziam os radialistas de antigamente. Maradona é Maradona. 5 maiores atacantes. Eu sei que se me pedirem essa lista amanhã, possivelmente ela vai ser diferente, depois de amanhã, diferente de novo, mas enfim, os que me ocorrem agora: Careca, Guarani, São Paulo, Seleção Brasileira, Napoli, Pelé. Mas o Pelé era 10, podia ser bem, era o Pelé. O cara fez 1000 e cacetada de gols, Pelé, atacante, bom. Ronaldinho Gaúcho, a mesma coisa, o Ronaldinho era meia, mas não importa, pra mim é atacante também. O Ronaldinho eu gostava de ver atacando. Van Basten, jogador holandês que teve a carreira precocemente encerrada por contusões, mas ele, no Milan principalmente, era um jogador que impressionava muito. E o meu 5º nome, Denner, que eu brincava, chamava de Denner Arantes do Nascimento. Denner, o grande craque da Portuguesa, campeão da Copinha de 1991, Copinha que o Palmeiras nunca ganhou, inclusive, e que fez gols extraordinários, nos encantava no Canindé vazio, nas noites frias de quarta-feira e tal, mas que depois brilhou um pouquinho no Grêmio, brilhou um pouquinho no Vasco e acabou virando uma estrelinha. O Denner, puxa vida, morreu muito cedo num acidente trágico em 1994, e tá em todas as listas que eu faço dos maiores jogadores que eu vi na vida, não estaria fora dessa também. Qual?